aquela E pessoa quem que é o maravilhosa. Lucas? Você dá aula pra que idade? O que que você faz? Olha, quando eu comecei a licenciatura, eu comecei dando aula para os pequenininhos, de inglês. Era em ONGs específicas, né? Eu comecei como agente de apoio. E aí eu tinha 19 anos, isso. Quando eu comecei a dar aula Nossa, aula de inglês pros pequenos? para os pequenininhos. E Essa eu não sabia. aí, nessas ONGs, que são ONGs, né, que acolhem as pessoas que são, né, tiradas das famílias, tem casas de acolhimento, tem as mães sociais. Nessas ONGs tem lá as atividades infantis e eles faziam trabalhos para a prefeitura, terceirizados. Né? Mas eu não consegui ficar muito nessa área, não, porque eles atendiam comunidades carentes, né? Então eram casos bem pesados, assim, de abuso infantil, né? Assim, umas coisas muito feias. Então, por exemplo, eu contratei minha primeira psicóloga sozinha, com 19 anos. Ela riu da minha cara a primeira vez que ela me viu. Ela falou, mas quem te mandou vir aqui? Ninguém? Parece eu. Eu passei com uma sexóloga com 16 anos, Tá vendo, porque eu gente? até era travada de perguntar as coisas pra minha mãe. Minha mãe nunca foi fechada, mas eu queria passar com uma sexóloga. Agora que eu cheguei lá, nem carro eu tinha. Eu tinha feito uma vaquinha pra passar com ela escondido da família. Aí ela, menina, quantos anos você tem? Eu falei, eu sou um pouquinho precoce. Mas é bom ser assim, porque eu Sim. não vejo isso nos alunos hoje em dia, sabe? Eles se escondem, não perguntam, não tem esse âmago de correr atrás da resposta. Eles vê no Google, qualquer informação que eles têm lá Já era. é verdade. Sou especialista. Sempre assim. E aí você foi dar aula, mas você veio. Vamos até voltar um pouquinho. Você veio da área de mecânica, não foi? Isso. Então, antes de entrar nessa parte de dar aulas, eu fui mecânico de usinagem no Senai Mercedes-Benz. Isso aí, no Senai. Igual Olha lá, o Paulo. também. Tudo a ver com o que ele faz hoje, só que não. É, não, Ah, não, tranquilo. tem. Tem o seu quesinho de matemática. Mas aí você foi pra aula ali para dar aula de inglês e quando você falou, putz, é isso que eu quero da vida. Então, lá na escola mesmo eu já gostava muito da explicação que tinha, tanto no Senai, na parte de mecânica, de hidráulica, de soldagem, né, essa situação toda. E eu descobri muitas dessas questões interpretativas ou de visão do estudo na prática, né, dentro do Senai, para a área da física. E foi aí que eu decidi estudar física, né? E quando eu passei na Universidade Federal de São Paulo para física, eu descobri que era ali que eu queria estar. Queria ver essa gama Foi toda de pirar um conhecimento pouco. sendo aplicado. Nossa, pirar pouco a gente fazia nas festas, assim, na aula era Conseguia ir pra festa? eu Tinha era que eu era trabalhar. tesoureiro da Atlética, eu ia em todas as festas. Então, querendo ou não, era eu Ele que consegue ser nerd até dentro da Atlética. a gente Ele era o tesoureiro. não ganhava nada pra isso, gente, mas, né, Eu trabalhei na Atlética de Direito também. eu cuidava do dinheiro, eu que ia no banco pegar os trocos e levar. Então, É assim, sistemático desde sempre. Não, eu ficava com a parte antes de de dar organização aula, eu de já. festas. Exatamente. A parte Né? das bebidas era comigo. Trabalhar nas festas, né? Não tem jeito. É. E aí, finalmente eu fui, né, para os estágios da faculdade, e ali foi meu primeiro contato sem ser aluno dentro da sala de aula, assim, com alunos mais velhos, que eu me lembro mais, né, da parte do ensino médio. Foi dando aula de física. Dando aula de física. É. E ali eu fiquei até eu conseguir o meu emprego em um colégio em Santo Amaro, onde eu dei aula por 2 anos, né. Aí vim agora pro colégio aqui em São Bernardo. E dava aula de física, agora você tá dando aula de ciências e matemática também, não é? Isso. Então, das eletivas todas, a minha formação, na verdade, é em ciências, né? Ciências de licenciatura. E aí, dentro da licenciatura da Unifesp, você pode escolher entre física, matemática, biologia e química. Mas você tem todas essas matérias na grade. Nos últimos 2 anos, você se aplica, né, para uma habilidade Você específica. escolheu só a física, mas hoje você acaba dando. Você dá ciências Sim. pros pequenos, não dá? É Sim. uns pitoquinhos, tudo tio. Os tchuco, como você... É, meus Os tchuco. tchuco. É meus tchuco. Aí eu chamo eles de tchuco. A escola inteira sabe. Para eles, eu sou de ciências, né? Então, eles perguntam tudo sobre qualquer coisa, a qualquer momento, no meio da E aula. tem uma coisa muito legal que você faz que eu quero trazer pro podcast. Que, a hora que ele me mostrou, eu falei, genial, queria muito ter tido isso. Ele tem uma caixinha que ele pede para os alunos escreverem as perguntas de forma anônima, de ciências no geral. Então, tem pergunta tanto que vai pro lado mais curioso da coisa, de anatomia, quanto perguntas dessa parte sexual. E são crianças de quantos anos que responderam essas caixinhas? Ali, eles têm 10, 11, por aí. Tipo um Gabriel da vida mandando Sexta. pergunta, gente. E aí a gente começou a ler as perguntas e é assustador o nível.
É assim, brilha os olhos o nível de curiosidade deles, de criatividade nas perguntas. Mas é assustador ver que a criança, ela não tem instrução nenhuma dentro de casa. E quando tem, ela prefere, na verdade, que outras pessoas falem. Eu não quero ouvir isso da Que minha nem mãe. eu. É Procurei a desconfortável, né? sexóloga. É desconfortável falar com os pais, com o primo, com o irmão sobre isso. Então, assim, parte daquele âmago que eu comentei com vocês, de conhecer as coisas que eu não sei, né, aparecem muito nessa fase do porquê. Então, nessa idade deles, mas por que que eu tenho que fazer isso? Mas por que que Por não que sei? eu tenho que tomar banho? Era uma das perguntas. Nossa, a aula de banho foi maravilhosa. Falar pra eles que tem que esperar o shampoo agir na cabeça pra depois enxaguar, eles ficaram, mas como assim? Eu falei, gente, vocês nunca leram a embalagem do shampoo? Aí eu dei até um exemplo que as meninas ficaram, nossa, é verdade. Eu falei assim, se você se corta com alguma coisa e passa uma pomada, em seguida você lava, a pomada fez algum efeito? Não tem como, gente. E aí eles ficam reflexivos nessas conversas, né? E é isso Aí que a eu mãe vê quero. que o moleque volta da escola, demora 10 horas no Não. banho. Ah, tá fazendo um banheta? Não, eu tô deixando o shampoo agir. O Pro Lucas me explicou. Ah, tem piores, tem piores. Quando eu falei que a automedicação era perigosa e a mãe ligou na escola falando que o filho não queria tomar dipirona porque ela não era médica pra prescrever a dipirona. Ai, parece eu quando eu fui dar aula de direito, que a molecada chegou em casa questionando os pais um monte de coisa, né? Falou pra eles que, porque se você não aceitar tal coisa, eu vou te processar quando eu fizer 18 anos, porque foi perda de oportunidade, enfim, danos morais, materiais. Aí eu falei, vocês estão loucos de falar isso pro pai de você? Vai ter um motim na frente da escola. Eles tomam coragem. E essa caixinha dá liberdade pra eles, né? Porque, assim... Que é importante. É importante. E não só importante, mas eles não têm medo nenhum, porque é anônimo. Então, assim... Tirando as pessoas, né, os alunos que têm um pouquinho de dislexia, troca o P pelo B ali, às vezes é muito difícil Que identificar. ele se entrega, né? Ele se entrega, não tem jeito, mas às vezes é difícil de identificar. E tem umas questões ali que eu fico preocupado. E eu fico feliz que ele colocou naquela caixinha, porque se não fosse nela, ele não ia falar isso com ninguém. Então, Você não viu? Teve uma das perguntas, é até legal a gente pincelar isso, para outros professores terem essa ideia também. Que teve uma das perguntas que até o outro professor que estava conversando com a gente deu risada, interpretou de um jeito, mas eu olhei para sua cara, a gente interpretou do mesmo jeito. Falando assim, é porque meu pai falou que eu já tenho idade para me depilar, alguma coisa assim. E eu não quero me depilar, eu preciso me depilar? Eu não lembro como que foi a pergunta. Mas nesse sentido mesmo, que o pai falou que ele já era grande o suficiente para se depilar e que né, talvez seria necessário. Mas aí que tá, a criança nem sabe, às vezes, o que é isso, não sabe usar o instrumento, vai dar uma lâmina na mão da criança. Sim. Mesmo que seja, né, seguro, digamos assim. Sim. E teve uma outra também que deu a entender que numa dessas você identifica assédio. Sim. Que é aí que eu... Meu, o Lucas, ele é tão sortudo nas situações que a gente tá falando de coisa delicada na caixinha anônima, mas teve uma situação na sala de aula que eu encontrei com ele na sala dos professores, ele tava com uma cara de paisagem. Eu falei, que foi? Ele falou, eu tô chocado, eu tô mexido. Eu falei, o que aconteceu? Conta. Meu segundo mês, na verdade, dando aula na escola, e eu entrei com a ideia, né? Segundo mês, gente. E foi assim, a ideia da caixinha, né? Eu tinha acabado de começar na escola. E os alunos, assim, aquelas piadinhas bestas, brincadeiras, né, de mau gosto, com órgãos genitais e tudo mais, ficar pegando, né, nas coisas dos outros. E aí eu falei, não, vamos criar um projeto de puberdade. Aí começou essa caixinha. E a minha ideia era trazer toda semana um tema. Então, eu fui explicar pra eles a ideia da caixinha antes de entregar a caixinha. Só que teve gente que não esperou a caixinha. Então, assim, né, no segundo mês de aula, quando eu comecei essa ideia da caixinha, a menina já se, né, prontificou na sala de aula a falar que alguém mexia nela, que alguém passava a mão dela, que ela não gostava disso. E ela começou a chorar desesperadamente, aí eu tirei ela da sala de aula, mas aí já virou, né, que a menina foi assediada, com certeza. E ela falou lá o nome do parente, enfim. Então, assim, pro segundo mês de aula, onde eu tava aprendendo a conhecer as crianças ainda, aquele ambiente todo... Aí você falou, era só uma brincadeira, eu não vou brincar mais com isso, que é muito sério, né? Mas até aí já tinha virado, né? Aí foi ótimo. Acho Mães que foi... ligando na escola, o que a escola vai fazer, que não sei o quê. E eu lá no meio do centro da situação. Aí a psicóloga maravilhosa, né? Aí chegou em mim e falou assim, então, Lucas, com você de novo, né? Comigo, é sempre comigo, né? Não tem jeito.